Lucas 23, versículo 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Se tu é o Cristo, ele diz. Um desafio, uma blasfêmia, conforme relata o texto. Mas quais seriam as reações dentro da alma do Cristo que estava crucificado? E o que é que isso significa? Quais as implicações que podem ser analisadas dentro desse contexto, dentro desse processo, e levando em consideração, desde o princípio até o final de toda a missão do Filho de Deus. Meu nome é Alano de Silva e este é o canal Deixa que eu te falo. Observamos que quando um dos malfeitores pendurados com Cristo na cruz, ele faz jus à voz dos próprios soldados romanos, usando se tu és, ele dizia, se tu és o Cristo, e dizia, salva-te a ti mesmo e a nós. Observamos que Satanás, ele usa a mesma técnica, a mesma coisa. O que estaria por trás? O que seria essas afrontas? Se tu és o Cristo, transforma essas pedras em pães. Se tu és o Cristo, lança-te daqui abaixo. Se tu és o rei dos judeus, desce dessa cruz, diziam os soldados. O ladrão dizia, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Se tu és, se tu és, se tu és. É a expressão se tu és, denota, só para falar rapidamente, é uma questão primeiramente de um questionamento incitante, é uma provocação a uma ação equivocada, na verdade constitui em um insulto e é uma tentação que visa desafiar a alma de Jesus. Então, apresentando aqui o primeiro pilar, no que consiste essa afronta? Consiste justamente em uma forma de tentar induzir Jesus a uma ação equivocada. Em todos os episódios onde esse se tu és aparece. Mas qual a finalidade disso? Qual o objetivo? Ou para onde isso tensiona levar, fazer com que Cristo vá para que direção? Essa é a segunda ideia, é o segundo pilar que eu queria apresentar aqui, desse tipo de provocação e afronta. Na verdade, o objetivo de tudo isso, tendo a perspectiva, ou tomando a perspectiva do próprio inimigo do Filho de Deus, toda vez que aparece esse desafio, se tu és o Cristo, se tu és o Rei dos Judeus, se tu és o Filho de Deus, na verdade, o objetivo aqui é desequilibrar, porque é uma provocação, para fazer cair no ridículo, cair em uma tentação. Cristo em tudo foi tentado, porém sem pecado. A segunda expressão aqui, mais explicativa, nos responde que o objetivo de provocar a Cristo, diz se tu és, se tu és, se tu és, do ponto de vista do adversário, seria na verdade para desviar Cristo do seu propósito. Cristo não veio ao mundo para transformar pedras em pães, para satisfazer Ele mesmo, nem para praticar atos de emocionalismo, se lançando de cima do pináculo do templo. E nem tampouco usar o seu poder em benefício próprio para descer da cruz, salvar a si mesmo e salvar aqueles que ali estavam condenados pelo sistema. De maneira alguma. Mas
a forma de provocação, se tu és, visava esse objetivo e, subsequentemente, fazer que a missão de Cristo fracassasse. Imagine se Cristo ele começasse obedecendo aquela incitação na tentação do deserto, como nós já conhecemos, quando o diabo disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, e transformasse de fato aquelas pedras em pães, ou se lançasse do pináculo do templo, porque está escrito: aos seus anjos darás ordens ao teu respeito para te guardares em todos os seus caminhos, e te sustentarão nas suas mãos para que não peças com o teu pé em pedra, e ali ele fosse se arremessasse. Ou então, de repente, lá no final dos 3 anos e meio do seu ministério, condenado à cruz, ali pela presciência de Deus para cumprir uma missão, ele simplesmente descesse da cruz, aceitando a afronta e a provocação. O que aconteceria com a missão designada do Filho de Deus? Certamente, João 3,16 seria contada de uma forma mais melancólica ou de uma forma totalmente triste, porque está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Certamente Jesus Cristo se recusaria a entregar a vida eterna, a dar a sua própria vida para que outros tivessem a vida eterna. Então, basicamente, seria essa a visão da provocação. Toda provocação visa destruir uma missão, um propósito, um objetivo nobre. E por isso mesmo existe formas de como se vencer a provocação. E aí a gente pode trazer para a nossa atualidade, para o nosso contexto, em 3 pontos pelo menos. O primeiro ponto é para vencer a provocação. Devemos ter certeza do propósito e da missão que Deus nos deu, conforme Cristo havia também em seu coração a permanência dessa certeza. Para que ele veio ao mundo? Qual o seu propósito? Qual a sua missão? Ele sabia porque estava na cruz. Ele sabia porque estava no deserto sendo tentado por Satanás. Ele precisava vencer, ele precisava resistir até o final. E isso nos dá o direito de citar que Cristo, ele teve a resiliência ao seu chamado. Ele foi resignado, ou ele foi resiliente ao seu chamado, à sua vocação. Quando Deus chama alguém, esse alguém precisa ser resiliente aos sofrimentos oriundo do chamado de Deus, que é árduo, que é muitas das vezes angustiante, e a pessoa precisa passar pelo processo. Por isso, nós queremos dizer que Cristo, ele não se desequilibrou. Quando ele foi provocado, quando ele foi tentado, ele não caiu na tentação, ele não fracassou na sua missão, porque simplesmente ele teve foco, um foco e uma determinação no processo até a consumação da missão. Vou repetir que isso aqui é muito importante. Ele teve foco e determinação durante todo o processo até que chegasse o final e a consumação da sua missão, onde ele disse: Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A isso nós chamamos de foco continuado, foco contínuo. Não devemos resvalar, não devemos nos distrair e perder a clareza do nosso objetivo, da nossa missão. Essa clareza, essa ideia salutar da nossa missão, para que Deus te chamou, para que você veio ao mundo para glorificar a Deus, precisa-se obter essa clareza de objetivo de uma forma ininterrupta, sempre, constantemente. Para isso é necessário ter uma firmeza de propósito, para que durante todo o processo não haja resvalos, mas a pessoa continue constante em direção
ao alvo, até que se consume todo o processo e venha se exaurir, né? Venha ser saturado todo o processo até o fim. A Bíblia diz, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. A Bíblia diz que aquele que perseverar, agora já está falando de salvação, até o fim será salvo. Então, essas coisas levaram Cristo a grande resultado, a grande fruto. Ele conseguiu consumar a sua missão. E como consequência, ele salvou as nossas almas, salvou as nossas vidas. E a Bíblia diz que, como Jesus ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, a Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, e que perante esse nome, todo joelho daqueles que estão em cima nos céus, na terra, embaixo da terra, se dobrará, e toda língua confessará que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, essa é a consequência. Para essa finalidade que Cristo resistiu até o fim, não cedendo à provocação, ao desafio do adversário. Será que isso serve como exemplo para mim? Será que isso serve como exemplo para nós? Que lições nós podemos tirar dessa resiliência que Cristo teve ao seu chamado, não dando ouvido à voz que queria desequilibrá-lo para fazer fracassar na sua missão? Se tu és o Cristo, né? Desce dessa cruz. Se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. E às vezes alguém diz, mas se você é homem de Deus, faça isso. Se você é isso, faça aquilo outro, e começa a produzir provocações. E às vezes, pela falta de sabedoria, muitos de nós não temos seguido esse modelo, esse paradigma de Cristo, que é ser resiliente, que é ter a certeza do seu propósito, e a clareza e a determinação durante todo o processo até que a nossa chamada seja consumada. Que Deus abençoe você, obreiro, que Deus abençoe você, líder, que Deus abençoe você, pastor, você que exerce alguma função, você que exerce algum cargo, que Deus te chamou para uma grande obra. Não perca o foco, não fracasse na sua missão. Que Deus abençoe.